Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Do versículo 10 ao versículo número 16. Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Escute com fé a palavra de salvação. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Santo Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja aplicando a Tua Santa Palavra em nossos corações. Senhor, nos ajuda a vivermos de maneira santa. Nos livra, Senhor, do jugo desigual. Nos livra, Senhor, da deslealdade no casamento. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia da Tua igreja. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. A palavra do Senhor em Provérbios 31 diz: mulher virtuosa quem achará? O seu valor excede de finas joias. Também diz que o seu marido confia nela. O texto de Provérbios foi escrito para que o filho ele tenha sabedoria de como então ele deve viver, e tem diversas instruções de como ele escolher a sua esposa. Desde os tempos primórdios, nós podemos ver um princípio bíblico em que o Senhor ele espera que o seu povo case com pessoas dentro do seu próprio povo. Nós podemos ver o zelo que teve Abraão em providenciar uma esposa para Isaac, como
Jacó, ele voltou para a sua terra, para a terra dos seus pais, para procurar uma esposa. Apesar dos pecados envolvidos familiares, dos problemas existentes, mas nós vemos que era assim que o Senhor esperava. Mesmo Abraão buscando ter outros filhos com outras mulheres, mas o Senhor deixou muito claro que ele desonrou a mulher da sua mocidade e não confiaram na promessa do Senhor. E temos um exemplo claro de que o jugo desigual, o casar com alguém que adora outro Deus, que não tem a mesma fé, o fim é trágico. Nós podemos perceber o caso de Sansão e Dalila. É um caso clássico que nós podemos ver isso. Sansão foi chamado para ser alguém que iria se purificar. Ele não poderia comer certo tipo de alimento. Ele não poderia cortar o seu cabelo. Uma demonstração do voto do Nazireu que mostrava que ele era puro e separado para o Senhor. No entanto, tudo o que Sansão ele não deveria fazer, ele fez. E um deles foi se casar com uma ímpia, uma adoradora de outros deuses, inimiga do povo de Deus. E nós sabemos o fim trágico que Sansão teve. Apesar dos pecados dele, o Senhor o usou para destruir os filisteus. Mas isso custou a sua paz, a sua força e a sua vida. E esse texto que nós estamos diante dele, no texto de Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 17, o Senhor vai trazer uma sentença contra o povo de Israel, por conta dos pecados cometidos, por conta da quebra do 7º mandamento. Nós teremos uma sentença dada por Deus justamente contra o jugo desigual. A primeira sentença que nós vemos aqui nesse texto, no versículo 10 ao versículo 12, nós vemos uma sentença do Senhor contra o jugo desigual. E no versículo 13 ao 16, nós vemos um aviso do Senhor contra a deslealdade no casamento. Então, nesse texto que nós estamos diante dele, o Senhor ele vai trazer para o povo de Israel uma sentença por conta da aplicação e de uma vida errada quanto ao casar-se e a vida dentro do casamento. Nós veremos então esse texto nessas duas partes, 10 ao 12, uma sentença do Senhor contra o jugo desigual, e do versículo 13 ao 16, um aviso do Senhor contra a deslealdade no casamento. Esse texto de Malaquias ele foi escrito e um pouco depois do período histórico ali escrito em Esdras e Neemias. E nós vemos que muitas das coisas e problemas que estão acontecendo aqui hoje foi porque o povo de Israel ele não ouviu as orientações do Senhor para que eles tivessem então uma mudança e retornassem para o Senhor. E agora o Senhor estava dando essa sentença como juízo porque eles não ouviram. Eu quero pedir que você volte um pouco, segura aí Malaquias, mas volte um pouco no livro de Neemias. No finalzinho do livro de Neemias, nós podemos observar, de maneira mais particular, no capítulo 13, Neemias, capítulo 13. Quero que você entenda um contexto em que esse texto aqui ele vai trazer. Ele começa mostrando um problema em que os estrangeiros, aqueles que adoravam outros deuses, os moabitas, Neemias, capítulo 13. Os moabitas, os amonitas, estavam no meio do povo de Deus e o Senhor manda que eles sejam separados. Eles são então separados.
No versículo 4 ao versículo 9 do capítulo 13, nós vemos então Tobias sendo expulso do templo. Do versículo 10 ao 14, é restaurado as ofertas que era dada então para a manutenção dos levitas, para sustento daqueles que serviam na casa do Senhor. No versículo 15 ao versículo de número 22, é restaurado o dia de adoração na antiga aliança. E no versículo 23 ao versículo 29, eu vou ler essa parte e peço que você acompanhe atentamente. Neemias capítulo 13, do 23 ao 29, diz assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, o contexto mais próximo em que o Senhor tinha falado com o povo, ele tinha trazido orientações muito claras para que aqueles ímpios não estivessem no meio da congregação, não vivessem no meio do povo de Israel. O Senhor deu ordem muito clara para que eles não contraíssem casamento e nem dessem os seus filhos e filhas para casarem com ímpios. E aqui nesse momento em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 10 ao versículo 16, o Senhor está trazendo então uma sentença, porque eles não ouviram a orientação de Deus e agora estariam recebendo a punição dada pelo próprio Deus. Então veja, meus irmãos, que nós estamos diante de um texto em que o Senhor deu orientação, o Senhor esperava a obediência e não se deu ouvidos à voz do Senhor. Esse é o contexto, então, da sentença que o Senhor traz sobre Israel por conta do jugo desigual e por conta da deslealdade no casamento. O versículo de número 10 em Malaquias, capítulo 2, ao versículo 12, e como temos visto o Senhor, ele sempre traz esse modelo de sentença, mostrando qual é o problema, um relatório, mostrando as provas de que isso foi quebrado, e também uma pena, uma punição. O versículo 10, ele diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. O problema, então, mostrado aqui por Malaquias, é que os filhos de Israel estavam sendo desleais. Eles estavam profanando a aliança que foi feita de Deus para com os seus pais. Veja, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós começamos a tratar desse tema, principalmente de casamento misto, de um crente casando com um ímpio, mostrando que isso é algo problemático, que trará consequências para a vida de quem assim faz, que os seus filhos podem crescer e estarão distantes da casa do Senhor, e que possivelmente você vai se distanciar do Senhor,
e você vai servi-lo com lutas. Nós sempre olhamos para a parte que se diz cristã, para a parte então que sofrerá os danos. Mas o Senhor, Ele começa demonstrando que o problema não é a consequência daquilo que você fez, mas o que significa a atitude. É uma quebra de aliança. A aliança dos pais. Veja que esse texto ele está mostrando que há uma relação dos pais e os filhos quanto ao casamento. E quando os filhos casam com ímpios, e os pais assim permitem, os pais assim apoiam, contribuem, e acham que é normal, o Senhor está dizendo, olha, é uma profanação da aliança que o Senhor fez com os seus pais. Por isso, aqueles que ainda vão casar, entendam isso. Crianças, jovens, casem com crentes, com servos de Deus, que tenham a mesma fé de vocês. Possivelmente não serão perfeitos, e vocês terão lutas sim no casamento. Não se preocupe com as lutas que vocês terão, mas se preocupem em não profanar a aliança de Deus, a aliança que o Senhor fez com seus pais. Por isso, quando os pais vêm aqui apresentar os seus filhos e falam que vão criar ele no Senhor, um dos aspectos é que eles cresçam para serem bons esposos e boas esposas. Para que eles sirvam ao Senhor dentro do seu lar, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, ensinando os seus outros filhos, as próximas gerações, no caminho do Senhor, assim como seus pais o ensinaram. Então o problema, meus irmãos, é que estava havendo então deslealdade do povo de Israel para com a aliança que foi feita. E ele fala, a aliança que foi feita com seus pais. O pecado do casamento misto não é um pecado somente contra o cônjuge ou um erro pessoal e pontual, mas é um pecado contra Deus e contra a comunidade cristã. Toda a comunidade, então, ela sofre por conta disso. Começaremos a ver famílias divididas. Uma parte está na casa do Senhor, outra não está. Então o Senhor ele deixa muito claro. É profanação da aliança, é deslealdade para com Deus e o seu povo, os nossos filhos, casarem com ímpios. E ele vai descrever aqui o que estava acontecendo no versículo 11. Ele diz, Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Isso aqui que está acontecendo, meus irmãos, não é algo resumido a esse período da história do povo de Israel. Nós podemos ver que isso aconteceu algumas vezes. Nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 6, o dilúvio. Talvez você pode achar exagero, mas todas as vezes que isso aconteceu, houve pena, houve consequências. Você olhou o texto lá de Neemias, que nós lemos agora? O que foi que Neemias fez? O texto fala que ele espancou, arrancou o cabelo do povo. Não estou dizendo que essa vai ser a nossa atitude, mas isso mostra como no meio do povo de Israel tinha um zelo enorme quanto a isso. E comparado ao que Deus fez, aquilo que Neemias fez parece um carinho. O texto de Gênesis capítulo 6, lá vai dizer que os filhos dos homens buscaram então casar-se com as filhas de Deus e vice-versa.
O Senhor olhou para aquilo e disse: é tamanha maldade na terra. Eram povos inimigos. Eram os descendentes de Caim que tinha sido expulso da presença de Deus, porque tinha matado o seu próprio irmão. Essa união começou então a surgir homens maus, e as consequências vinham. Por isso, meus irmãos, eu quero que nós olhemos alguns textos, para que você entenda. Primeiro eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Do versículo 10 ao 17, o Senhor então ele vai falar sobre a infidelidade, mas eu quero ler do versículo 13 ao 16, que diz assim: mas, Êxodo 34, do 13 ao 16, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide, e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Aqui o Senhor manda que eles tirem o povo que não era do povo de Israel e tirem todos os deuses que eram adorados no meio deles. Como é que então essa união, essa aceitação acontecia? As filhas casando com os filhos deles, e os nossos filhos casando com as filhas deles. Outro texto que eu quero pedir que você abra é em Deuteronômio, capítulo 7. Do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa a destruiria. Então nós vemos claramente, desde quando o povo de Israel foi então levado para a terra prometida, era para onde eles passassem, eles expulsassem os povos, para eles não conviverem juntamente com esses povos. Eles não ouviram a voz do Senhor. E veja o que aconteceu. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Do versículo 12 ao versículo 16 diz assim: porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas largas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou, e fordes servidos a outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Tudo isso que estava acontecendo ali no profeta Malaquias, que estava acontecendo no período de Esdras e Neemias, que acontece nos outros profetas, é causado porque o povo de Deus se misturou com os ímpios. Os seus filhos viviam, se casavam e tinham tudo em comum. E naturalmente, o povo de Deus largava o altar do Senhor para servir então a outros deuses. Por isso, o jugo desigual, ele foi externado por meio do casamento misto. A desobediência ao Senhor. O povo vivia junto com os ímpios. E aqui nós podemos olhar isso aqui que está em Josué e ver o que aconteceu com o próprio Sansão. Com espinho aos olhos, açoites e largas, pereceu na boa terra que o Senhor os deu. Meus irmãos, a palavra do Senhor, aqui no texto de Malaquias, traz a pena para esse pecado. Versículo 12, ele diz assim: o Senhor, Malaquias 2, versículo 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. É necessário que seja eliminado do meio do povo de Deus. Não há como alguém que não ouve as palavras do Senhor, que quer viver toda a sua vida como ímpio, que quer criar os seus filhos junto a outros deuses, servir ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Talvez você possa achar que isso é um exagero, mas o pecado, ele causa distância entre Deus e os homens. A consequência que Deus ele traz, todas as vezes que isso aconteceu, é expulsar da sua presença. O Senhor quer que seja eliminado do nosso meio. Até os nossos filhos, se eles casarem com ímpios, não devem ser considerados. E veja, o que o texto ele traz aqui é muito mais grave do que nós achamos. Não é ser excluído do rol de membros da igreja, é ser eliminado das tendas de Jacó. Eles não poderiam estar nem mesmo dentro da nação de Israel. Ser eliminado das tendas de Jacó é de dentro da casa. Talvez você pode achar isso muito grave ou isso muito radical. Mas o Senhor demonstra que Ele não quer casamento misto em nosso meio, e muito menos que nós aprovemos ou que nós demos condições para que nossos filhos vivam uma vida pecaminosa. Certamente, outros pecados você não aceitaria. Se seu filho fosse um ladrão, estivesse assaltando o mundo afora, dificilmente você aceitaria ele dentro da sua casa. Talvez poderia ser até um pecado próximo a esse, ao 7º mandamento. Se o seu filho tivesse com o pecado do homossexualismo, você não aceitaria que ele entrasse com outro homem na sua casa ou com outra mulher na sua casa. Você não aceitaria.
E por que nós aceitamos que os nossos filhos entrem nas nossas casas com ímpios? Em que a nossa descendência, os nossos netos, serão criados como ímpios. Nós corroboramos, apoiamos, de diversas formas, para que os nossos filhos vivam a vida pecaminosa. A exigência que o Senhor traz aqui do seu povo é que expulse do vosso meio. Por quê? Porque estão pecando contra o Senhor. Não se pode conviver. É assim que nós devemos entender. Debaixo do nosso teto, debaixo do nosso lar, os nossos filhos eles devem submeter a palavra do Senhor. Se querem viver como ímpios, então vivam a sua vida, mas não dentro do nosso lar. Não no meio da igreja. Pastor, isso é muito grave. Nós lemos no culto, ali, o caso de Eli e os seus filhos. Os filhos do sacerdote. Eles chegaram então e estavam convivendo com as coisas do Senhor, e por conta do seu pecado, as ofertas sagradas, que deveriam ser feitas de uma coisa, ele dizia, não, me dê crua mesmo. Eles estavam na porta da congregação, se aproveitando daquilo que Deus lhe deu, para ter relações com mulheres. É o que diz lá no texto de 1 Samuel, capítulo 2. Se você ler o capítulo 3 e o capítulo 4, você vai ver. Deus, diz que eles iriam morrer. E isso seria sinal. Porque os filhos de Eli seriam apagados. E a descendência dele não iria mais servir ao Senhor. Porque Eli não disciplinou os seus filhos. Ele foi conivente com o pecado dos filhos. Permitindo que os filhos estivessem no meio do povo de Israel, pecando contra as coisas sagradas e pecando contra as filhas dos crentes. O Senhor leva esse pecado muito a sério. E muitas vezes, por conta da influência que nós vivemos nos nossos dias, abrimos a boca e muitas vezes falamos, é melhor que o meu filho esteja aí com essas meninas do que seja, então, um homossexual. Os dois são pecados. Os dois são abominação contra Deus. Os dois pecados são deslealdade contra a aliança do nosso Deus. Não coloque níveis de santidade de pecado para amenizar ou justificar os nossos pecados, ou pecados dos nossos filhos, ou de quem nós temos proximidade. Porque aqui o Senhor deixa muito claro, nós não podemos abrir exceção. Até aqueles que apresentam ofertas ao Senhor dos Exércitos. Aí nós vemos o exemplo da Bíblia, os filhos de Eli. Eles apresentavam ofertas ao Senhor e foram rejeitados e mortos pelo próprio Senhor por conta dos seus pecados. Isso mostra, meus irmãos, o quanto isso é grave. Pastoreei em um local antes daqui, que os pastores anteriores ensinavam e diziam que não tinha nenhum problema das moças casarem com os com outros homens que fossem ímpios, que eles poderiam ser convertidos por conta disso. Meus irmãos, não existe namoro missionário ou casamento missionário. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Casamento não é um modo de salvação. Deus ele pode agir de misericórdia e, apesar do seu pecado, o seu marido ímpio ou sua esposa ser salvo. Mas se você é cristão e você casou com um ímpio, terá consequências. Hoje a realidade do local lá é que o esposo, os filhos e os netos, todos estão fora da igreja. Todos estão distantes. Um ou outro. É como se fosse uma excepcionalidade os que estão na igreja.
Isso mostra, meus irmãos, isso que o texto está dizendo. Essa profanação, essa distância. Se casar com aqueles que não servem a Deus, traz para nós consequências. O Senhor não quer em nossos lares impureza. Ele não quer casamento misto. Ele quer que os nossos filhos casem com filhos de crentes. Por isso, jovens, adolescentes e crianças, busquem casar com pessoas que dominicalmente estão adorando o mesmo Deus que vocês adoram. Para que você não se distancie desse Deus. E você viva uma vida aterrorizante. Veja o que o Senhor disse lá. É como se alguém estivesse recebendo chicotadas nas costas. Como se tivesse espinhos nos olhos. Não ache que a satisfação da sua vida vai ser se casar. Mas Deus, ele vai ser bondoso com você, se você casar com um crente. Por isso que fala, olha, mulher virtuosa quem achará. O seu valor excede mais do que finas joias. Por isso busquem, rapazes, uma mulher virtuosa. Moças, busquem um rapaz crente e piedoso, para que você sirva ao Senhor e que você crie os seus filhos no caminho do Senhor. E diante disso, nós podemos ver que nós devemos fazer isso. Por isso, meus irmãos, tenhamos cuidado para não contribuirmos com o casamento misto. Outra coisa importante que nós devemos entender, a partir do que nós lemos e ouvimos já nessa manhã, é que possivelmente seremos acusados de criarmos nosso filho numa bolha. Você consegue perceber que era isso que o Senhor queria para o povo de Israel? Ele não queria que eles convivessem com os ímpios. Ou seja, expulsa eles. Tira eles do vosso meio. Não deixe ele no meio da terra. Pais, zelem pelos seus filhos. Você sabia que diariamente, na escola, eles têm recebido influência de ensinamentos, de coleguinhas que muitas vezes, crianças, já têm uma iniciação sexual precoce. As músicas que eles ouvem diariamente na casa deles têm conotação sexual. Hoje, quando nós estamos trazendo os nossos filhos para aprender da palavra do Senhor, para ouvir essas verdades, os filhos deles estão muitas vezes em um local de prostituição, bebedice. Lares divididos porque o pai já traiu várias vezes a mãe também já traiu várias vezes o pai. E isso é normal. Você acha que isso não tem nenhuma influência sobre os seus filhos? Você acha que isso não é realidade? Adolescente de 12 anos, que já teve vários parceiros e parceiras, e diariamente confidenciam com os coleguinhas da turma, e seus filhos são introduzidos a essa realidade. Você acha que estamos isentos disso? Zelem pelos seus filhos, conversem com eles, escuta, pergunta, dê abertura para que o seu filho confie em você e fale tudo o que ouve, para que você possa tratá-lo e pastoreá-lo e livrá-lo desse mundo mau. Devemos ser zelosos quanto a isso. Ah, meus irmãos, quanto mais entregarmos os nossos filhos para serem ensinados diariamente
por pessoas depravadas. Durante a manhã, está lá na sala de aula ensinando os nossos filhos. Mas esse final de semana está vivendo uma vida totalmente torta. Professores e professoras. E o problema não é escola, não é... O problema é que eles são ímpios, isso é natural para eles, mas não para nós. E você deve entender que o nosso filho vivendo nesse mundo, ele terá influências disso. Isso sem contar outras coisas de ideologias, cosmovisão que temos aprendido aqui. Tudo isso está envolvido. Aí muitas vezes quando nosso filho chega à fase adulta, que ele começa então a viver a nossa vida, nós perguntamos o que foi que aconteceu, que ele está no mundo, que ele está vivendo assim. É porque, meus irmãos, nós não fomos zelosos o suficientes e muitas vezes contribuímos para isso. Nós não sabemos com quem os nossos filhos falam, quem são os amigos dele, com quem eles brincam. O que ele tem aprendido na escola. Se o seu filho, o desejo dele é estar com as crianças, os amigos que são ímpios fora, meu irmão, o seu filho já está sendo tragado pelo mundo. Ele deseja mais estar lá fora do que com os que estão dentro da igreja. Isso é um sinal. E quem não pode permitir é você, que tem autoridade sobre ele. Por isso tenha cuidado, meus irmãos, para que aquilo que um dia você fez com alegria, em trazer os seus filhos apresentando ao Senhor, você não fique em lágrimas, lutando, orando, para que o Senhor os restaure e traga-os de volta. Sejamos zelosos de maneira preventiva, para que isso não aconteça conosco. E, meus irmãos, o Senhor também, Ele traz para nós, do versículo 13 ao versículo 16, outro problema muito sério na vida da igreja, que é a deslealdade no casamento. No versículo 13, ele diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Abra, por favor, sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós vamos voltar agora para cá, para Malaquias. Mas abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Versículo 24 e versículo 25 diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 24 e versículo 25. Diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O Senhor está dizendo aqui, então, para o povo de Israel, orientações sobre o altar ao Senhor. Primeira coisa que nós temos que nos ajuda a compreender o nosso texto é que o altar do Senhor, quando era levantado, era para celebrar. Ele diz aqui: eu fiz celebrar a memória do meu nome, louvar a Deus pelo seu nome, pela salvação. No versículo 25 diz: olha, se você levantar um altar, não maneje, não lavre a pedra, que seja de pedras não lavradas, porque se manejar com a ferramenta, será profanado. Então o Senhor está dizendo: olha, do jeito que está lá, sem tanta influência tua, só pega a pedra, coloca lá e oferece. Celebra o meu nome. O que está acontecendo aqui no capítulo 13, no Malaquias capítulo 2, versículo 13,
é que eles estavam, em vez de celebrar o altar ser um momento de alegria, em que o Senhor se alegraria, iria celebrar o nome do Senhor, ele está dizendo que ele está cobrindo o altar de lágrimas. Estava cobrindo de choro e de gemidos. Aquela adoração que deveria ser uma adoração alegre, feliz, em que o seu coração estava palpitando, estava trazendo então lágrimas e choros e gemidos. A ponto de o Senhor olhar para a oferta e não aceitar tal oferta. Veja, meus irmãos, que o Senhor diz, olha, por quê? Porque esse local que deveria ser de alegria está cheio de lágrimas, está cheio de choro, de gemidos. Por quê? Aí no versículo 14 ele vai dizer, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Novamente o Senhor ele traz aqui o problema dentro do casamento. Apontando para quê? Para a aliança. O pacto que foi feito com o Senhor. Entendendo que o pecado cometido dentro de um casamento, semelhantemente, é contra Deus, contra o cônjuge e contra o povo do pacto. Era para ter alegria, mas nesse momento que deveríamos estar nos alegrando no Senhor, está tendo choro, gemidos e lágrimas. E veja que se assemelha com aquilo que as Escrituras mostram que será o inferno. Choro, gemidos, ranger de dentes, lágrimas. O Senhor rejeitando a oferta. Você consegue entender quão grave? As Escrituras nos demonstram que a deslealdade no casamento. Primeira coisa que nós pensamos é o adultério. O adultério no casamento é algo extremamente grave. Quando o marido trai a mulher, ou a mulher trai o seu marido. Mas, quando vamos olhar para a lei do Senhor, e o Senhor lá em Mateus capítulo 5, novamente ele não traz somente uma questão externa, mas ele traz também o coração. Mateus, no capítulo 5, no versículo 28, ele vai dizer: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo ele traz a ideia de que esse pecado é algo externo quando é praticado, mas também algo interno. Tem várias coisas, meus irmãos, que nós podemos ser desleais dentro do nosso casamento contra o nosso cônjuge. O deitar-se com outro homem contra a mulher é algo extremamente grave. Mas não é só isso, a deslealdade. Quando você faz um voto no seu casamento, você não diz só que não vai trair a sua esposa ou o seu esposo. Você promete várias outras coisas. Questões internas. Quantas vezes o cônjuge ele compara o seu esposo e a sua esposa com outros. Olha o esposo de fulano como é que é. Olha a esposa de fulano como é que é.
desejando o outro aquilo que o outro tem. Seja virtudes, seja aparência, seja o seu corpo. Isso é deslealdade no casamento. Diminuir o seu cônjuge em público, envergonhá-lo. Alguém que você prometeu amar, respeitar e honrar ou se submeter. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, publicamente, nós não perdemos a oportunidade de ficar calado e abrimos a nossa boca para reclamar para os outros que nada tem a ver, somente pelo fato de expor os pecados do nosso cônjuge. Em vez de sermos instrumentos de santificação, somos vasos de desonra. E abrimos a nossa boca contra aquele que nós juramos amar, sendo desleais com a aliança que nós fizemos. Oh, meus irmãos, não confundam as coisas. Seu amigo é seu esposo. Sua amiga é sua esposa. Você não deve ter nenhuma amizade. Você não deve ter nenhuma confidência, intimidade com quem não é sua esposa ou com a esposa dos outros, ou com o marido dos outros, ou com quem não é seu marido. Desejar, pensar, ter desejos sexuais que não sejam com seu esposo. Pornografia. Isso é um problema sério. Esse é um vício, um pecado que muitos têm caído e vivido dentro do casamento. Você está sendo desleal com a sua esposa. E quando você se satisfaz com a pornografia, logicamente, você está quebrando o mandamento. Porque se você se satisfaz consigo mesmo, você sendo pessoa do mesmo sexo, é semelhante ao pecado do homossexualismo. São pecados graves que estão no meio do povo de Deus. Você que não submete ao seu marido, você que não governa a sua esposa, você está sendo desleal com os votos que você fez. Esposa, quando você não prioriza o seu marido, quando você prioriza os filhos, a casa, e usa o seu marido somente como um provedor, você está sendo desleal para com ele. Marido, quando você não honra a sua esposa, quando você não respeita, quando você não a ama, você está sendo desleal com a sua esposa. Meus irmãos, iríamos passar o dia todo citando coisas e coisas. O Senhor está dizendo aqui nesse texto que a nossa adoração, em vez de estar sendo aceita com alegria ao Senhor, o Senhor olha com choro, com lágrimas, porque nós não estamos sendo leais com o voto que nós fizemos ao Senhor no nosso casamento. Devemos entender que isso que foi instituído por Deus desde a criação e no meio do seu povo está intimamente ligado à adoração que nós temos aqui. A adoração no lar se estende à adoração na igreja. A vida que você tem no seu casamento não é esquecida aqui. Quantas vezes temos famílias que estão por diversos problemas e durante 1h30, 2 horas, vivem uma fantasia que não existe em casa. É deslealdade no casamento. Não queira transparecer algo que não existe. Busque ajuda no Senhor. O Senhor então traz esperança para a solução de pecados. Nós vivemos uma realidade que foi trazida para nós, que nós temos que transparecer que a nossa família é perfeita, que nós somos perfeitos e que não há problema, que eu não peco, que a minha esposa não peca, que nós não temos problemas de relacionamento, que os nossos filhos não pecam, que eles são santos, está tudo bem, tudo perfeito, quando não está.
Por isso nós devemos olhar para o Senhor e buscar ajuda. Devemos olhar para o Senhor, porque o Senhor diz no versículo 15, no versículo 16, no final do versículo 15 ele diz assim, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Precisamos de cuidado, precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar dos nossos filhos. O versículo 16 diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos o cuidado da nossa família, cuidado de nós mesmos, cuidado dos nossos filhos. Devemos gastar tempo. Pense um pouco. O que é mais importante na sua vida, da sua família, dos seus filhos? É o bem-estar? É o bom convívio dentro do casamento? É que você, sua esposa, seus filhos estejam na eternidade com o Senhor? Você prefere que seu filho seja bem-sucedido, um médico, um bom empresário? Ou que ele esteja na eternidade juntamente com o Senhor? Eu espero que você tenha pensado que ele esteja na eternidade com o Senhor. Agora, as nossas vidas têm gastado mais tempo com o quê? A nossa energia, tempo e dinheiro tem sido usado para que os nossos filhos cresçam e estejam na eternidade com o Senhor? Ou para que eles sejam bem-sucedidos como médicos, empresários e tenham uma vida financeira tranquila? Portanto, meus irmãos, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Que o Senhor nos livre. O Senhor, Ele odeia isso. Meus irmãos, nós devemos vir aqui com nossas famílias, trazendo motivos para o Senhor se alegrar conosco e não de tristeza. Não seja desleal no seu casamento. Não seja. Independente do seu cônjuge, você tem uma responsabilidade com a aliança que você fez com o Senhor. Marido, você não deve amar a sua esposa porque ela é perfeita. Você fez um voto não somente a ela, mas também ao Senhor. Cumpra. Esposa, você não fez um voto somente ao seu marido. Você fez ao Senhor. Cumpra. Pare de usar a desculpa que seu marido não é perfeito, que todo mundo sabe. Pare de usar a desculpa que sua esposa não é perfeita, porque todo mundo sabe. Só existe um que é perfeito, que é o Senhor. E esse Senhor que é perfeito, Ele nos salvou, nos transformou, para que nós pudéssemos então agir de maneira condizente com a sua palavra. Por isso, Deus odeia essa deslealdade, o repúdio. Cuidado, meus irmãos, para não estar desejando para a aliança que você fez com Deus aquilo que Ele odeia. Cuidado. Cuidado para que você não seja desleal no seu casamento, a ponto do seu cônjuge desejar aquilo que Deus odeia. Sejamos leais para com o Senhor e que Ele nos ajude a vivermos segundo a sua palavra. Amém?